aquele que guia, como aquele que instrui, como aquele que deseja nos equipar aqui para vivermos de uma forma digna, de conformidade com a sua vontade. Nós estamos olhando para a carta que Paulo escreve aos Efésios. É uma carta pequenininha, com 6 capítulos. Eu creio que todo cristão, todo salvo deveria ter em mente em fazer uso dessas cartas. A carta aos Efésios ela deveria ser um manual de bolso, né? Juntamente com a carta aos Colossenses. São 2 cartas que estão, a gente pode falar paralelo, tem muitas preciosidades. Vida cristã prática. Então, Paulo está pensando naqueles cristãos efésios, judeus e gentios, alcançá-los. Paulo não fez isso só nessa carta, ele faz isso nas cartas que ele escreve aos Romanos. Se você tiver tempo depois, você leia capítulo 6 de Romanos. Paulo vai falar do velho homem. O velho homem que foi crucificado com o Senhor. E uma vez crucificado, ele foi morto. Essa é a ideia, morto. Ele não existe mais. Mas nós sabemos na prática que o velho homem está dentro de nós, aguardando uma oportunidade para se levantar e de alguma forma nos levar para o caminho da morte espiritual. Quantas vezes esse velho homem se levanta e ele traz coisas do nosso passado e nos leva para o campo da neutralidade. Então esses ensinos aqui são ensinos que nós devemos sempre trazer na nossa mente. Nós vamos para o capítulo 5 agora. Capítulo 5. Aquele mesmo tema que falamos ontem. A vida cristã não é um estilo de vida, mas é uma vida nova. A vida cristã é uma vida nova. É o que Deus deseja. Uma nova vida para os seus filhos a quem Ele salvou. Então Paulo vai continuar nos seus argumentos, trazendo na memória daqueles crentes em Éfeso, para nós nesses dias atuais. Isso é tão atual, irmãos, é tão presente, tão necessário, como foi naqueles dias. A igreja tem sido marcada, com muito temor eu tenho que falar isso no meu coração, por pecados os mais vergonhosos no meio do povo de Deus. Coisas que nos dá vergonha. A gente ouve e nos traz tristeza. Homens e mulheres que deixaram a vigilância e abriram a porta para o pecado. E o desastre está aí. Famílias destruídas. Famílias agora arruinadas. Igrejas enfraquecidas porque as portas se abriram para o pecado. Nós somos tão populares que nós podemos aceitar o pecado. Isso não é tão grave assim. A imoralidade não é tão grave assim. Podemos aceitar. Podemos conviver com isso. Nós vamos olhar o que diz a palavra de Deus. Vamos lá, nós vamos ler 21 versículos. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a fornicação e toda impureza, ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais companheiros, porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor.
E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizer, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Na carta que Paulo escreve a Tito, irmãos, eu queria ler um versículo para a gente focalizar a nossa mente e a importância da doutrina. Mas a doutrina sem a prática, irmãos, ela é simplesmente algo morto. Eu queria destacar algo aqui que Paulo vai dizer. Nós vamos ler o versículo 9 e o 10, para que a gente possa destacar algo aqui. Capítulo 2, verso 9 e 10. Exorta os servos que sejam sujeitos aos seus senhores, em tudo agradem, não contradizendo. Mas o verso 10 é que eu quero destacar. Não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, que em tudo seja, essa palavrinha aqui, irmãos, ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Essa palavra ornamento, eu creio que as mulheres vão entender muito bem isso. É combinar cores. É quando nós vestimos algo adequado, algo que combina, algo que se ajusta. As cores combinando. As mulheres sabem o que quer dizer isso, combinar cores, quando se vestem. A ideia aqui, ornamento, a nossa vida, meus irmãos, a nossa vida sendo, vamos dizer, um ornamento, como que embelezando a forma de vida, de doutrina que nós falamos que pertencemos. A importância disso, o nosso viver será algo tão importante, tão impactante para esse mundo cheio de trevas, de pecado, de injustiça, de toda sorte de mal. Então Paulo está trazendo isso na mente dos cristãos efésios. Existe algo que Deus não faz, nem por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Nós não recebemos, talvez em tempos passados vocês já ouviram falar de estatutos, nas denominações, nas religiões. Nós temos um estatuto que reza aqui, ó, que tem que andar assim, 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 fazer assim. O crente não tem um estatuto, ele tem a palavra de Deus. O seu manual de regra e prática é Deus que entregou. E Deus, eu falei ontem, que Deus não comprou cadeiras, não comprou geladeiras, não comprou mesas, Ele comprou pessoas. Ele vai dizer na carta aos Coríntios, vocês foram comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Irmão, se Deus quisesse nos usar por força, Ele o podia fazer. Ele o faria. Mas Ele nos deu, irmãos, entendimento. Ele nos deu, como diz Paulo aos Romanos,
capítulo 12, quando Paulo diz apresentar os nossos corpos por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pessoas que têm mente, que têm vontade, que decidem. Eu quero e não quero. Então Paulo começa. Lembra que a carta não tem capítulo, irmãos. A carta é inteira. Esses capítulos aqui foram colocados para nos ajudar na divisão dos assuntos. No original não tem. Paulo está escrevendo uma carta e aquele irmão chegou ali perante a igreja de Éfeso, reunida a igreja, o nome dele é Tíquico. Ele vai ler a carta para todos os salvos, para as pessoas presentes na reunião, como nós estamos fazendo aqui. Aquelas pessoas sabiam o que Paulo estava dizendo. Vou entrar um pouquinho na história brevemente, irmãos. Havia um templo dedicado a uma deusa chamada Diana, dos Efésios. Aquele templo abrigava mais de 1000 prostitutas cultuais, mais de 1000. A cidade era uma cidade devassa, imoral, promíscua. Será que Piracicaba é diferente, irmãos? Maringá? A promiscuidade, a imoralidade. Irmãos, nós estamos vivendo num mundo perverso, muito mais perverso, a semelhança de Sodoma, irmãos. Os homens perderam de vista a moralidade, a vergonha. É possível entrar em todos os lugares hoje e ver homem beijando homem na rua, mulheres beijando mulheres na rua. E esse mundo, essa sociedade quer fazer parecer normal para nós. Isso é normal. Vocês têm que aceitar isso. Muito bem. Então, um andar sacrificial amável. Deus não quer nada que seja feito por força. Deus não quer nada que seja feito algo que seja forçado. Isso não tem fruto. Então a primeira coisa que Paulo começa a ser depois imitadores de Deus como filhos amados. Em outro tempo Paulo diz, seja meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Mas agora ele não vai falar mais isso. O exemplo maior não sou eu. Eu não sou o exemplo para vocês copiar. O exemplo maior para vocês aqui é o Senhor Jesus Cristo, sendo Deus. Ele desceu, ele se sujeitou a viver segundo a vontade do Pai. Encarnou-se num corpo humano, obedeceu em tudo. É esse Salvador que Paulo vai usar aqui como o nosso modelo. Ele vai dizer, andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Paulo vai lá para o livro de Levítico, capítulo 2, aquela oferta de alimentos, aquela oferta que podia ser aspirada como um cheiro suave. É o que Deus está esperando de cada um de vocês, cada um de nós. Que Ele possa aspirar esse cheiro. A razão por que eu resolvi viver assim é porque eu entendi o quanto Ele me amou. Ele se entregou a si mesmo por mim. Paulo diz aos Gálatas, eu queria até falar algo nesse sentido aos Gálatas. Paulo diz assim, versículo 20, eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Capítulo 2, verso 20, tá, irmãos? E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. E eu quero destacar aqui, irmãos, cada um de nós deveríamos olhar individualmente, porque nós olhamos coletivamente. Paulo vai dizer, Ele me amou. Olhando o quanto Ele me amou. Ele se entregou a si mesmo por mim. Isso é muito profundo.
Cada um de nós pensando nisso, individualmente. Depois ele vai dizer, no mesmo livro de Gálatas, capítulo 6, verso 14, passado um tempo depois, ele vai dizer assim: mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Há duas coisas aqui. O fator de eu ter sido unido a Cristo, o mundo cortou as suas relações comigo. O mundo se tornou o meu maior inimigo, por causa da fé que eu depositei em Cristo. Mas tem outra coisa que, em contrapartida, aconteceu também. Automaticamente eu cortei as minhas relações com o mundo. Duas coisas distintas. O mundo vai cortar as suas relações conosco por causa da nossa fé, por causa da nossa vida. Mas automaticamente também, o Senhor vai esperar que algo aconteça relativamente a mim. Eu cortei as minhas relações com o mundo. E eu não fui cobrado para isso. Eu não fui levado à força para que isso acontecesse. Então Deus está esperando, irmãos, uma disposição nossa, voluntária. Esse rogo de Paulo, rogos, pois, irmãos, começa no capítulo 4, aquele mesmo rogo. Ele fala: eu sou preso do Senhor. Irmãos, ele está preso em Roma. Ele é prisioneiro de um imperador, de César. Mas ele não fala que é preso de César. Eu sou preso do Senhor. Eu estou preso, ligado ao Senhor. Eu entendo esse chamamento. Eu entendo o meu lugar. E todos vocês nessa manhã aqui, há um chamamento. Um chamamento, uma vocação celestial. A mais alta, a mais nobre. As exortações que vão, ora, começar, irmãos, elas são fortes. Paulo diz: mas a fornicação e toda sorte de impureza. A palavra fornicação, ela vem da palavra porneia. Porneia. Duas palavras que são gregas. Uma outra, para descrever o adultério, é morcheia. Fornicação. Irmãos, para esse mundo é normal a fornicação. Hoje nós ouvimos muito, hoje o tal de ficar, o fulano ficou com a fulana, e assim. Gente, irmãos, parece que isso a gente vê no meio dos crentes, o ficar. O rapaz namora com uma moça hoje, e dá um tempo ele está, e assim está acontecendo. Eu não quero generalizar, pegar forte, dizer que está acontecendo algo de impureza. Mas como vamos começar algo que não vai nos levar a lugar nenhum? Simplesmente por começar algo sem um objetivo. Mas eu quero olhar essa palavra fornicação. A fornicação. As jovens aqui nessa manhã, e atentem para isso. Satanás vai levá-los para o campo da tentação, de você desonrar o seu corpo, ainda solteiro ou solteira. Esse mundo vai dizer para você que não tem problema, que isso é normal, seus colegas, seus amigos fazem. Você vai ser ridicularizado, zombado. Haverá uma forte pressão desse mundo no ambiente de trabalho, na faculdade. Irmãos, quantos jovens, moças que foram para a faculdade e lá eles se perderam, irmãos, se perderam. Chegaram a desacreditar até de coisas que a palavra de Deus diz. Aquele ambiente perverso, aquele ambiente pernicioso. Eu me lembro de um pai que, não vou falar o seu nome, mas eu visitava aquela igreja e aqueles pais queriam que aqueles filhos, não está errado estudar, mas havia um desejo muito forte
no coração daqueles pais. E aquele filho se formou, ele é um médico, irmãos. Eu vou dizer assim, renomado. Mas aquele período de faculdade levou aquele rapaz para muito longe de Deus. Lá ele aprendeu coisas que o coração dele endureceu de uma tal maneira. Ele é um médico renomado, mas ele é um incrédulo, insensível. Foi para longe de Deus. Mais tarde a gente convive com esses pais, temos amizade. Como é dolorido, como é algo que de fato dói no coração. Eu vi o carinho, o amor, a dedicação, o que era só um casal. Um filho e uma filha. Jovem. Mas a fornicação e toda a impureza, a palavra porneia, é aquilo que abrange nossos olhos, a concupiscência dos olhos. Sabe, irmãos, hoje nós temos o celular, né? Essa ferramenta tão sublime, tão boa, tão útil, mas ela tem sido uma ferramenta de desastre, um inimigo oculto, porque esse inimigo nos leva para muitos lugares. Esse inimigo traz à mente muitas coisas muito rápido. As coisas estão acontecendo lá do outro lado da Europa e rapidamente chegam aqui. A impureza, você percebe que logo depois da fornicação, toda sorte de impureza. A mente agora é dominada por esse forte desejo. Você vai perceber que havia em períodos passados bancas e jornais que as revistas estampadas eram as mais horríveis possível. Elas acabavam porque o celular tomou a conta. Num toque, num dedo. Você pode ver, se você não tiver realmente uma mente santificada, essa lavagem, essa podridão, vai levar você a uma ruína, uma escravidão, ser escravo disso, das impurezas. Jó vai dizer no seu livro, irmãos, eu fiz aliança com os meus olhos. Como entender fazer aliança com os olhos, não olhar, não colocar os nossos olhos, fazer como que o Senhor Jesus falou, se os seus olhos te faz pecar, arranca. E o lança para bem longe de ti, mutilar nossos olhos, ver como se não estivéssemos vendo. Não é fácil para um jovem, para uma moça e para um rapaz, nesses dias. Não foi no passado e não é nesses dias. Viver a vida cristã, conforme a vontade de Deus. Mas eu não falo só para os jovens. Irmãos, em Corinto, a cidade de Corinto, quando alguém queria falar mal de alguém, dizia para alguém, fulano está corintianizando. A palavra é vivendo de uma forma baixa, imoral. Havia um lugar em Corinto chamado Acrópole. Lá no alto, os irmãos percebem que a idolatria sempre é colocada em lugar alto, lugares para ser venerados. Havia o templo dedicado a Artemis, que seria a mesma Diana, dos Efésios, e havia um templo dedicado a Apolo. Apolo era chamado o deus da música, amavam a música. E lá no templo de Apolo, se Artemis eram as mulheres dedicadas, os pais levavam as suas filhas donzelas, dedicando a Artemis, pensando que estava fazendo a melhor coisa da vida. Os pais levavam seus filhos, rapazes, dedicavam a Apolo. Segundo a história, irmãos, às noites eles desciam da Acrópole e desciam para Corinto. Sabe para quê, irmãos? Para entregar os seus corpos a toda sorte de impureza.
E nós estamos olhando e vendo, meus irmãos, nitidamente esse comportamento nessa sociedade. Esse espírito, podemos dizer, que lá em tempos passados fez isso, faz isso agora com muita sutileza, com mais depravação. Então nós vemos a crescente. Agora ele fala da avareza. 2 vezes a palavra avareza vai aparecer aqui. Eu queria que nós olhássemos em Colossenses. Colossenses capítulo 3. Versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Mais uma vez a palavra aqui, porneia, fornicação. Você percebe que ela vai gradativamente aumentando. Começa com algo que você alimenta aos poucos e ela vai crescendo. O desejo. O desejo vai aumentando. Depois da palavra fornicação vem a impureza. Já não temos mais controle. Já não temos mais força. Agora ele fala da afeição desordenada. Algo forte, um desejo que domina. E a vil concupiscência, apetite carnal de toda sorte de impureza, desordenado, é uma avalanche. E aí você diz, eu não consigo abandonar. E eu quero destacar aqui, irmãos, mais uma vez a palavra avareza, que é idolatria. Sempre você pensou em avareza ligado a dinheiro, mas eu quero falar de avareza ligada ao sexo desenfreado. Irmãos, o Senhor criou o casamento com um aparelho de proteção contra a fornicação, contra o adultério. Irmãos, quantos casamentos rompidos, quantos casamentos foram violados por irmãos, por irmãs. Irmãos, ele está falando da avareza desse aspecto moral. O Senhor não nos criou, irmãos. Eu falei aqui que o Senhor fechou o lado que ele abriu de Adão, ele fechou, ele cerrou, ele abriu e fechou, ele não deixou aberto para que outra Eva saísse. Irmãos, como nos causa tristeza ouvir falar de vez em quando, não, quase sempre, da imoralidade que atingiu tal família, tal casal. Irmãos, que nós possamos considerar isso. Queria que vocês olhassem comigo Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. O que o Senhor pensa do casamento? O que o Senhor deseja para os nossos casamentos? O que o Senhor está esperando dos homens que estão aqui, das irmãs que estão aqui nessa manhã? O que Deus está esperando de você, jovem? Olha o que ele vai dizer, versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio. Deus que está dizendo, é Ele o construtor do casamento, é Ele que planejou a família. Ele está falando que isso está no lugar mais alto, mais sublime. E ele vai dizer agora, o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos fornicadores e aos adúlteros, Deus os julgará. É profundo, meus irmãos. É essa mente que deve dominar o nosso coração. Que o Senhor possa nos ajudar. Que nós possamos, de fato, despojar,
falando aos romanos, nós somos vestidos de uma vez para sempre da roupagem do novo homem. Mas nós precisamos dessa experiência aqui, do capítulo 4, verso 23, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Renovar, não se conformar, não aceitar sugestão nenhuma. Isso é muito radical, irmãos. Isso é muito radical. Sabe, irmãos, ou nós tomamos uma atitude radical quanto a esses pecados aqui, ou eles vão nos assaltar a qualquer momento. Tem que haver uma disposição mental, tem que haver da nossa parte uma disposição de colocarmos sobre o altar de Deus: Senhor, me ajuda, eu sou fraco. Tentações que a todo momento tentam nos assaltar, convites, toda hora. Irmãos, esse mundo perdeu de vista o que é moral. Eu vou falar, irmãos, uma aliança não significa nada mais. Aliança significaria, logicamente, na nossa cultura brasileira, porque eu sei que todas as culturas, a cultura que nem usa aliança, mas indica que eu tenho alguém. Há um senso de pertencimento, mas nem isso nesse mundo mais serve. Não há mais consideração. Em todos os ambientes que você vai estar ali a tentação. Então Paulo continua suas exortações: nem se nomeie entre vós como convém aos santos, nem torpeza, que não convém, mas antes ações de graças. A torpeza aqui, irmãos, é impureza proveniente de desejos sexuais, luxúria. Alguém que alimenta aquilo excessivamente, a mente vai, e ele não mais consegue. Essa palavra zombaria aqui, irmãos, zombaria, eu creio que os jovens cristãos, os rapazes, as moças cristãs enfrentam muito isso. Esse tipo de zombaria. Me permita, com muito respeito, eu vou falar algo aqui, com muito respeito e temor. Algum dos seus colegas vai perguntar: você é virgem? Ainda? A gente ouve isso, irmãos. E muitas vezes, como lidar com isso? Eu vou usar um exemplo lá do Velho Testamento: José do Egito, na casa de Potifar. Todas as manhãs sendo tentado pelaquela mulher. Houve uma manhã em que ela pediu que todos os demais saíssem e ficou só José. Ela se apresentou a José. Ela falou com José: José, deita-te comigo, José. Ninguém está vendo. Mas José sabia que havia um Deus lá no céu. Primeiramente, José citou o nosso Deus, que tudo vê. E depois o seu Senhor, a quem ele tinha em extremo respeito. José fugiu daquele ambiente, irmãos. Ele estava longe da casa do seu pai. Ele tinha tudo para ter um coração, irmãos, cheio de mágoa, porque os seus irmãos o venderam. No momento mais difícil da transição de um jovem, dos 17 anos até a formação, ele foi vendido. E José então sai daquele ambiente, aquela mulher agarrou ele pela capa, que ela vai usar aquela capa para, de alguma forma, acusá-lo que ele havia tentado contra ela.
jovem, que você possa pensar nisso. Pense nisso. Foge desses ambientes. Saia desses lugares. Então a torpeza aqui é algo dessa natureza. Parece que Paulo está insistindo, repetindo coisas, trazendo novamente na mente algo que ele vai falando. Agora ele vai dizer: porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador ou impuro, ou avarento que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Vamos olhar, irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 6, rapidamente. Versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E eu quero destacar aqui, irmãos, é o que alguns têm sido. O verbo passado é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em o nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Que sublime! Muitos dos salvos em Corinto vieram, irmãos, de vida baixa, do baixo meretrício. Ele fala aqui de pessoas afeminadas que abandonaram esse pecado, porque é pecado, não é doença. Abandonaram. Paulo está falando aqui que os tais não herdarão o reino de Cristo e de Deus. Agora Paulo continua: porque ninguém vos engane com palavras vãs. Não, rapaz, tem problema não. É só uma saidinha. E depois, né? Aquela ideia, confessa e... Gente, irmãos e irmãs que se arrastam na lama do pecado a vida inteira. Quedas e mais quedas. E não abandonam a prática do pecado. Vez ou outra a igreja precisa disciplinar aquele irmão ou aquela irmã exatamente nessa área. Ninguém vos engane com palavras vãs. Irmãos, às vezes a gente ouve palavras vãs de pessoas salvas. Pessoas salvas, irmãos, que não têm uma prática correta. Agora você imagina uma igreja onde uma liderança não tem uma posição firme, uma posição segundo Deus, uma posição segundo as Escrituras. E a gente passa a olhar o padrão de vida daquelas pessoas ali, mundanas, uma posição sem compromisso, uma posição que de fato não reflete absolutamente nada espiritual. Palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Agora Paulo vai dizer: portanto, não sejais seus companheiros. Paulo vai começar a falar algo aqui. Um andar santo. Você percebe que essa carta vai falar muito a palavra andar, andar. Verso 8, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Deus está interessado no seu andar. Como você está andando? O andar que revela o caráter, quem nós somos. Como Deus está precisando nesses dias, como Ele sempre precisou, mas nesses dias de verdadeiras famílias, casais que colocam-se no altar de Deus, em sacrifício, cheiro suave, para viver a vida cristã conforme o propósito de Deus, não defraudando,
não aceitando qualquer coisa, não desejando viver uma vida fútil, sem sentido. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Às vezes não vão ser aprovados por pessoas humanas. Haverá pessoas que vão nos reprovar por causa da posição firme, adotada. Mas a quem nós queremos agradar? Vamos agradar a homens ou ao Senhor? Agradando, aprovando o que é agradável ao Senhor. E eu quero caminhar, irmãos, e não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes as condenai-as. Se você passar a viver a vida cristã dessa forma autêntica, irmãos, os laços, talvez, o ciclo de amizade diminui. As pessoas passam a te olhar diferente. Um jovem que vai viver a vida cristã conforme ela é, ele não terá, irmãos, um ciclo de amizade extenso. Nós também, não é fácil a família. A família tem sido um peso grande em muitas coisas. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. O que eles fazem até, diz aqui Paulo, até em oculto, até dizer é torpe, é coisas que são inconvenientes. Por isso desperta do que dormes e levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Será que é possível, irmãos, um crente dormir no meio dos mortos? Será que é possível um crente encontrar prazer, deleite? Ah, irmãos, eu conheço muitos. Eu conheço maridos. Eu conheço mulheres. Eu não posso dizer, julgá-los como professos, mas eles estão sentindo deleites nos prazeres efêmeros, na lama. O irmão pregou o evangelho tanto tempo por esse Brasil, e eu creio que hoje deve ter aproximadamente uns 8 a 9 anos que esse homem está em disciplina. Irmãos, ele pensou que era forte para brincar com o pecado. O que mais ele ensinava era sobre conduta, vida familiar. Mas ele mesmo não cuidou dele. Ele mesmo não fez vigilância para ele. E hoje esse homem, irmãos, se degradou. Seus filhos se revoltaram em ver o pai vivendo aquela vida podre. Irmãos, isso é um despertamento para nós. Isso é um despertamento que Deus quer nos mostrar que nós somos ainda carne. Ter todo cuidado, ter toda vigilância. Paulo está dizendo, desperta do que dormes, e Cristo te iluminará. Agora ele vai falar mais uma vez para nós, irmão. Portanto, vede prudentemente como andais. A ideia de comprar o tempo, eu vou remir, eu vou comprar o tempo, eu vou pagar por ele. E vamos ajustar a nossa vida conjugal. Nós e nossas esposas, uma boa conversa. Irmãos, não pense que não precisa, que precisa. Ajustar. O que nós podemos melhorar? O que nós podemos progredir? Nós precisamos um do outro. Essa relação do casamento ela é importante. Minhas irmãs, pensem nisso. O que vocês podem fazer? Pense nisso. Porque haverá lá fora pessoas dispostas a destruir o seu laço de casamento, o seu matrimônio. Mas eu digo aos meus irmãos também, nós podemos melhorar, nós podemos progredir, ser melhores.
O nosso casamento hoje tem que ser melhor do que foi quando nós começamos, irmãos. Tem que ser melhor. Há tantos anos andando juntos. Permitindo Deus, nós vamos completar 40 anos de matrimônio. 40 anos. E eu digo que eu creio que nós nos amamos mais hoje do que quando nós nos começamos. Porque as experiências da vida, vividos juntos, é uma soma de coisas que fortalece. Jovem, não se engane, amor de desejo passa. Amor de desejo, de atração passa. Amor que permanece é aquele amor construído ao longo da vida. Portanto, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? 1 Tessalonicenses 4, primeiro. E eu já encerro aqui. E finalmente, irmãos, os rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebeis de nós, de que maneira vos convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. E eu quero destacar aqui, meus irmãos, porque essa é a vontade de Deus. A vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Pedro diz que Pedro apresenta a mulher como um vaso mais frágil. Não é falando de fraqueza física, mostrando que Deus formou o homem e a mulher de uma forma diferente. E eu quero destacar aqui, irmãos, esses mandamentos dados da parte do Senhor Jesus. Porque é essa a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, da palavra porneia. Eu vou usar uma expressão que cada um de vocês saiba possuir as vossas próprias esposas, como um vaso mais frágil. Irmãos, que nós possamos pensar nisso, venerar que todos seja o matrimônio, como Deus deseja, que os nossos casamentos sejam emparedados. Uma parede de proteção já existe, mas depende que eu também faça a minha parte. Que o Senhor nos ajude nesses dias em que essa instituição tão preciosa tem sido julgada por muitos no lixo. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Sabe, irmãos, o Espírito Santo habita em nós, é uma pessoa. Ele deseja ter mais de nós. Talvez há espaço na minha vida ainda que eu preciso abrir para que Ele domine. Lugares da minha vida que estão no meu controle. Que o Senhor nos fortaleça, nos faça desejar continuar andando, irmãos, andando em conformidade com a vontade de Deus. Amém. Amém.